Ecos da Fé apresenta O Atleta Celestial de John Bunyan. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 ao 13. Uma epístola a todos os preguiçosos e para as pessoas descuidadas. Amigos, Salomão diz que o preguiçoso morre desejando. E se assim for, o que a própria preguiça fará com aqueles que a entretêm? O provérbio é: o que dorme na cega é fio que envergonha. E isso ouso dizer, nenhuma vergonha maior pode acontecer a um homem do que ver que ele enganou sua alma e pecou a vida inteira. E tenho certeza de que essa é uma maneira de fazer isto, ou seja, ser preguiçoso. Preguiçoso referente à obra da salvação, a vinha do homem preguiçoso, em referente às coisas dessa vida, não está mais cheia de sarças, urtigas e ervas daninhas fétidas do que aquele preguiçoso para o céu, tendo o seu coração e alma sufocados pelo maldito pecado. Os males da preguiça. A preguiça tem dois males. Primeiro, negligenciar o tempo em que deveria chegar ao céu, e por esse meio. Em segundo lugar, traz arrependimento prematuro. Eu lhe garanto que aquele que perder sua alma neste mundo por causa da preguiça, não terá motivos para se alegrar com isso quando for para o inferno. A preguiça é geralmente acompanhada de descuido, e o descuido é em grande parte gerado pela falta de entendimento, e a insensatez novamente dá força à preguiça, e por esse meio a alma fica sem remédio. A preguiça exclui Cristo, a preguiça envergonha a alma. A preguiça é condenada até pela mais fraca de todas as criaturas. Vai ter com a formiga: ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. O preguiçoso não lavra por causa do inverno. Isso é, o homem que não quebra a preguiça de seu coração passará por algumas dores e tribulações. Portanto, ele mendigará na colheita. Isto é, quando os santos de Deus tiverem seu glorioso céu e a felicidade dados a ele, o preguiçoso, de acordo com Mateus 25, 10 a 12, nada terá. Como conhecer um homem preguiçoso? Se você quer conhecer um homem preguiçoso referente às coisas do céu, compare-o com um homem preguiçoso nas coisas deste mundo. Aquele que é preguiçoso demora a iniciar o trabalho que ele deve fazer. Assim é aquele que é preguiçoso para o céu. Aquele que é preguiçoso é aquele que está disposto a atrasar nas coisas marcadas. Assim é aquele que é preguiçoso para o céu. Aquele que é preguiçoso, qualquer pequena questão que surja no meio, ele fará disso uma desculpa suficiente para impedi-lo de cumprir seu trabalho. Assim também é com aquele que é preguiçoso para o céu. Aquele que é preguiçoso faz o seu trabalho pelas metades, e assim é com quem é preguiçoso para o céu. Aqueles que são preguiçosos geralmente perdem seu tempo com as coisas que não deveriam. Assim também com os que são preguiçosos para o céu, eles perdem o tempo da graça. Os preguiçosos raramente ou nunca dão bons frutos. Assim também será para com o preguiçoso de sua alma. Os preguiçosos são crianças para si mesmos. Assim também Cristo lidará com aqueles que não são ativos em sua obra. Servo mau, por tua própria boca te condenarei, pois sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus
e que ceifo onde não semeei? Por que não pusestes o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros? Lucas capítulo 19, versos 22 e 23. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30. Avisos sobre a preguiça. O que devo dizer? O tempo corre e você ainda continuará a ser preguiçoso? Grande parte da sua vida já passou e você permanecerá preguiçoso? Sua alma vale 1000 mundos e você ainda será preguiçoso? O dia da morte e do julgamento está à porta e você continuará a ser preguiçoso? A maldição de Deus paira sobre a sua cabeça e você será preguiçoso? Além disso, os demônios são zelosos, laboriosos e procuram por todos os meios, todos os dias, por todos os pecados, mantê-lo fora do céu e impedi-lo de salvação. E você será preguiçoso? Além disso, os seus vizinhos são diligentes com as coisas que perecerão. E você será preguiçoso com as coisas que durarão para sempre? Você estaria disposto a ser condenado por preguiça? Você estaria disposto que os anjos de Deus negligenciassem levar sua alma para o céu quando você estiver a morrer e os demônios ficarem prontos para lutar por ela? Acaso Cristo foi preguiçoso na obra de sua redenção? E por fim, se tudo isso não mudar, eu lhe digo que Deus não será preguiçoso ou negligente para condenar você, cuja maldição não dorme, nem os demônios deixarão de buscá-lo, nem o inferno deixará de fechar a boca sobre você. Preguiçoso, você ainda estás a dormir? Estás ainda decidido a dormir o sono da morte? Não te despertará nenhuma notícia do céu ou do inferno? Você ainda dirá: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar e um pouco para encruzar os braços em repouso? Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Provérbios 26, 14. Se eu fosse hábil em lamentar e tivesse apenas um coração ansioso por ti, como eu teria pena de ti, como eu iria lamentar? Se eu pudesse, como Jeremias, deixar meus olhos correrem rios de água por causa de ti, pobre alma, alma perdida, alma moribunda, que coração duro tenho, eu que não posso chorar por ti. Não seria de muito alarme perder um membro do seu corpo, uma criança ou um amigo? Mas, pobre homem, é a tua alma. Se fosse para ficar no inferno apenas por um dia, por um ano ou melhor, 10.000 anos, isso não seria nada em comparação à eternidade, já que a mesma é para sempre. É para todo sempre. Que palavra surpreendente será aquela que diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas se eu correr e trabalhar como você quer, então devo desaparecer para todos os meus amigos, pois nenhum deles está fazendo dessa maneira. Ora, se você fizer isso, você correrá para o seio de Cristo e de Deus, e então, que mal isso te fará? Mas se eu correr dessa maneira, então devo fugir de todos os meus pecados? Sim, é verdade, mas se não fizerdes, correrás para o fogo do inferno. Mas se eu correr dessa maneira, serei odiado, perderei o amor de meus amigos e parentes e daqueles de quem espero benefícios ou de quem confio, e deles serei ridicularizado por todos os meus vizinhos. Ora, se você não fizer isso, certamente perderá o amor e o favor de Deus e Cristo, o benefício do céu e a glória, e será escarnecido de Deus por sua loucura, já que está escrito: também eu me rirei da vossa desventura, e vindo o vosso temor eu zombarei.
E se você não quer ser odiado e zombado, então tome cuidado com a sua tolice, para que não obtenha o desagrado e zombaria do grande Deus, pois suas zombarias e ódios serão terríveis, porque cairão sobre você em tempos terríveis. Se agora a tribulação e a angústia se apoderam de ti, o que será quando a morte e o julgamento vierem, quando todos os homens na terra e todos os anjos no céu não puderem ajudá-lo? Mas certamente posso começar daqui a 1 ou 2 anos, não posso? Amigo, você tem algum arrendamento da sua vida? Alguma vez Deus te disse que viverás meio ano ou 2 meses? Não, pode ser que você morra amanhã. Acaso será tão estúpido e imprudente a ponto de aventurar sua alma em uma coisa incerta? Acaso você sabe se o dia da graça durará mais 1 semana? Pois o dia da graça passou para alguns antes que a vida deles chegasse a um fim. E se fosse assim, como você não dirias? Oh, se eu tivesse começado a correr antes que o dia da graça tivesse passado e as portas do céu se fechassem contra mim. Se você vê alguns dos seus vizinhos negligenciar a garantia de casa ou terra para si, se ele oferecesse para o outro dizendo: temos tempo suficiente para o futuro, quando o tempo é realmente incerto e, além disso, eles não sabem se alguma vez tal dádiva será oferecida a eles novamente ou não, você os chamaria de tolos? E se assim for, então você julga que você é um homem sábio por deixar sua alma imortal pairar sobre o inferno por um fio de tempo incerto, que em breve poderá ser cortado em pedaços pela morte? Mas para falar claramente, todas essas são palavras de um espírito preguiçoso. Levante-se, homem, não sejais mais preguiçosos. Coloque o pé, o coração e tudo no caminho de Deus e corra. A coroa está no final da corrida. Ali também está o amoroso Jesus, que preparou provisões celestiais para dar boas-vindas à tua alma. E Ele te dará um coração mais disposto do que você jamais pode desejar dele. Oh, portanto, não tenha preguiça, mas coloque em prática as palavras dos homens de Dan a seus irmãos após terem visto a bondade da terra de Canaã. Levanta-te, disseram eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir essa terra. Juízes 18, 9. Eu desejo que nossas almas se encontrem com conforto no final da jornada. E assim encerramos o primeiro capítulo.